Muito bem, paz do Senhor para todos os nossos professores de escola dominical, aos nossos superintendentes e também para os nossos dirigentes, os pastores, dirigentes de congregação do campo de Bangu e a você também, amigo, que esteja nos assistindo. Paz do Senhor para todos vocês. Estamos aqui para mais uma vez darmos sequência nos subsídios da lição de escola bíblica dominical e desta vez nós temos já num trimestre novo, né? Estamos com a revista que tem o tema Adoração e Louvor, a excelência e o propósito de uma vida inteiramente dedicada a Deus. Já estamos na lição de número 3, que tem o tema A Música e a Adoração. Esse é o tema da nossa lição de número 3. Lembrando aqui, né, que estamos aqui mais uma vez para representar o nosso pastor presidente, que por motivo da sua ausência, né, estamos aqui para trazer esse subsídio para os irmãos. Continuem orando por nós, continuem orando pelo ministério do nosso pastor Sóstenes, para que Deus continue derramando sobre nós, né, como de uma forma completa no campo, as suas bênçãos. Muito bem, esta lição vai falar sobre adoração e o tema, né, já diz aqui, a música e a adoração. A gente olha aqui a verdade aplicada. A música é um dos canais mais utilizados na adoração, portanto, deve ser cuidadosamente observada. Então, essa verdade aplicada é o resumo da lição. Então, você já tem aí uma boa dica, né, da lição. E o objetivo, que são os 3 objetivos da lição, o primeiro é avaliar a forma como tem sido tratada a música na adoração. Então, esse é o primeiro objetivo. E o segundo, observar os abusos musicais que têm se proliferado na igreja. E o item 3, aí, o objetivo 3, incentivar a busca de uma música de qualidade. Então, esses aí são os 3 objetivos que temos que focar com esta lição. Tem outra observação aqui, que é o motivo da oração. O motivo da oração tem como, para lembrar a vocês, na nossa lição de professores. Então, tá aí. O objetivo e o motivo da oração desta lição é ore pela pureza da mente na adoração. Então, essa lição, como eu gosto sempre de lembrar aos irmãos, uma das coisas muito interessantes para a gente começar uma lição e ser de forma bem entendida pelos alunos é a gente dar sentido ao tema da lição. Por exemplo, o tema diz a música e a adoração. Nós temos 2 coisas aí. A música. O que é música? Né? É bom a gente discutir com o aluno o que é música. E do outro lado, a adoração. Porque são 2 coisas que a gente está falando. Então, para a gente iniciar, o que é música? Eu olhei até o contexto, aqui o significado de música. Tem aqui do dicionário, música é uma combinação harmoniosa e expressiva de sons, que é composta por melodia, harmonia, ritmo. Então, isso é a música. Ela, na verdade, a música é uma das formas de comunicação, dos meios de comunicação dos mais poderosos que existe. Nós vamos observar que hoje nas escolas, nos cursos preparatórios, né, as pessoas usam a música como técnica de aprendizagem, para você assimilar uma matéria, né? Quem nunca participou aí, por exemplo, você no contexto pode perguntar para os seus alunos, né, aí na classe, quem nunca decorou, por exemplo, os livros da Bíblia cantando a musiquinha, né? Lembra? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Tem uma musiquinha que faz você fixar. Então a música é uma ferramenta poderosa como meio de comunicação. Você observa os partidos políticos, né, fazem as suas músicas, os hinos nacionais dos países, cada um fixa de uma forma usando a música. Você observa aí que as igrejas têm as suas músicas, as religiões, qualquer tipo de religião geralmente usam as músicas para representar, para andar, né, no seu estilo, apresentando aí. Então a música, a gente poderia perguntar, quem criou a música? Se nós formos imaginar que Deus criou tudo, nós podemos dizer que Deus criou a música. Por exemplo, os pássaros, as aves cantam. E se formos olhar no conceito da música, uma combinação harmoniosa e expressiva de sons, a gente identifica um pássaro, né? Dá o nome dele pelo tipo de música dele, porque é harmonioso. Então Deus criou a música. A música é uma forma de expressão do homem. Então, vamos olhar aí que a música
é uma ferramenta, como diz aí na verdade aplicada. A música é um dos canais mais utilizados na adoração. Então aqui nós separamos bem. Você como professor, música é uma coisa e adoração é outra coisa. E o que é adoração? Adoração nós já tivemos aí na lição 1, né? O que é adoração? Adoração é honrar a Deus. Você honra a Deus com tudo que você tem, com o seu respirar, com o seu falar, com poesias, com a música, com o seu silêncio. Você honra a Deus com toda a sua forma de ser. Então nós temos duas coisas que são segregadas: a música e a adoração. Os objetivos dizem assim: avaliar a forma como tem sido tratada a música na adoração. A gente observa que estamos nesses últimos tempos mais preocupados em usar a música para atrair pessoas para a igreja do que propriamente para exaltar o nome do Senhor. Isso é uma coisa que nós temos que prestar bem atenção no nosso contexto quando estamos usando a música para adorar. Então, como é que tem sido tratada a música na adoração? Dentro das igrejas, como é que acontece a adoração? Será que você, quando canta uma música, você entende realmente o que você está cantando? Ou você está repetindo aquilo porque a gente olha a música, ela tem um poder tão grande que às vezes você não entende. Uma música ela é internacional, ela é em alemão, ela é em japonês, é chinês, é no inglês, que talvez você não entenda nenhuma dessas línguas, mas você chamadas músicas chicletes, aquela que te apega. Ela gruda em você e você fica com aquela música na cabeça o tempo todo, aquele ritmo, né? Aquele som harmonioso. Então a música ela tem esse contexto interessante. E dentro das igrejas, a gente está fazendo o que com as músicas? A gente está usando para chamar as pessoas, para atrair essas pessoas? Será que verdadeiramente essas músicas dentro da igreja elas estão como um motivo de adoração ou estamos usando ela também como um político para atrair alguém para o seu voto? Se estamos usando esta música para fazer algum tipo de merchandising, né, do nosso ministério? A música dentro da igreja, ela deve ter um contexto de adoração. E adoração é quando você tem compromisso, né? Eu até achei uma anotação interessante que um camarada colocou na internet. Botou uma coisa interessante, ele diz assim, olha, a adoração não tem nada a ver com música que toca as pessoas. Tem a ver com a atitude de pessoas que foram tocadas por Deus. Olha que coisa interessante. A adoração, na verdade, ela é fruto de um coração que é contrito diante de Deus. A gente tem lá em Hebreus, quando diz, olha, o sacrifício do louvor, do seu louvor tem que ser como fruto dos meus lábios. De lábios que confessam o nome do Senhor. Então o louvor que toca, que adora ao Senhor, é aquele louvor que vem lá do fundo do nosso coração, que ele é fruto de uma transformação e ele passa isso, né, como louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus. Eu lembro, por exemplo, as músicas. Teve uma época que se falava muito nas igrejas, as músicas, e essa música, ela toca em verso, ela é uma música satânica, e existia um pavor de músicas. Nós, como cristãos, nós temos que ter maturidade quanto à questão da música. A música, ela é um meio de comunicação. Por exemplo, nós poderíamos dizer, alguém que fez uma música em homenagem à sua mãe. Qual o problema? Ela está homenageando a sua mãe, homenageando o seu filho. Por isso que quando a gente fala em música dentro da igreja para adoração, a gente tem que se referir a uma música sacra, a uma música que ela foi feita, ela foi pensada como expressão de adoração ao nome do Senhor. E isso nós temos que entender. Nós não podemos, como, não, o crente ele é exclusivista, ele vai, não posso cantar, não posso ouvir essa música, então nós temos que tomar cuidado. Então, trabalhe bem com o seu aluno essa questão da música sacra, né? E dentro da adoração ao Senhor. Eu lembro de uma coisa interessante, que uma certa professora, não me lembro bem agora, em que série, mas ela estava explicando para a gente sobre o ciclo das águas. Olha que coisa interessante. A gente estava falando sobre água mineral, esse era o contexto na sala, e ela explicando como que acontecia o processo. A chuva cai no solo, essa água, ela permeia
pelo solo, e aí ela vai descendo, permeando ao solo, passando pelos minérios, passando ali e carreando esses minerais, esses sais, até encontrar os lençóis freáticos, e ali se formam as fontes. Por exemplo, Minas Gerais, eu tive há um tempo em Minas Gerais, onde tem aquelas águas que elas são ricas em sais minerais, elas são ricas em algumas coisas. Mas como é que acontece esse processo? A água, quando cai no solo, vamos dizer que ela cai limpa, ela permeia pelo solo, ela percula o solo e ela arrasta as características desse solo e vai sair uma água agora mineral, porque ela extraiu daquele solo as propriedades. A música também ela é assim. Você imagina que alguém que fez essa música, que faz uma música, ela está extraindo dela, está expressando. Não só você vê as músicas que os homens fazem, os ébrios, né? As pessoas quando estão... Geralmente os homens que geram as músicas, que compõem as músicas, eles estão separados, estão numa condição difícil, e eles fazem aquelas mazelas, e as suas músicas é o quê? É fruto de um coração que está falando aquelas expressões. E para adorar a Deus, as músicas sacras também, elas têm que vir de um coração transformado. Ela tem que vir de um coração onde passa ali e você vai transformar, você vai expressar o fruto de um amor que você tem por Deus. Nós temos que tomar cuidado, porque aqui está uma coisa muito importante que muitas pessoas já esqueceram. A necessidade que temos de conhecer a palavra do Senhor. Porque como é que eu vou dizer que uma música ela está adorando a Deus ou não? Porque a música ela tem o poder de tocar nos sentimentos das pessoas. Não quer dizer que a música para tocar no sentimento de alguém ela tem que ser de Deus. Não. Existem músicas que são pensadas no inferno, que são passadas pelo crivo de Satanás, e elas são feitas para acabar com a vida. Tem músicas que são melancólicas, que te deixam triste, que te abatem. Mas tem músicas, quando elas são feitas para te colocar para cima, que são as músicas positivistas, que infelizmente muitas dessas músicas estão sendo colocadas dentro da nossa igreja. Mas não são estas músicas que adoram a Deus. A música que adora a Deus... A música, na verdade, não é nem a música que adora a Deus. Quem adora a Deus é você. Porque o Espírito do Senhor Jesus, nosso Deus, na verdade, Ele procura o que? Adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, o louvor, como é fruto, eu uso um instrumento, eu uso uma música, eu uso um verso para adorar a Deus. Quando ele passa no meu coração, eu tenho conhecimento do que eu estou fazendo. Como eu sou testemunha das bênçãos que Deus colocou na minha vida. A gente pode ver o próprio exemplo de Moisés e o povo de Israel, que após passar o Mar Vermelho, eles louvavam a Deus, cantaram louvando, porque era fruto de um coração agradecido. Então, este é o verdadeiro louvor. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esta questão do louvor. E no segundo item, observar os abusos musicais que estão se proliferando dentro da igreja. O comentarista aqui, ele toca nos assuntos interessantes, que é o perigo das influências. Infelizmente, é mais fácil o mundo influenciar a igreja nas músicas do que a música da igreja influenciar o mundo. Você observa as nossas igrejas, músicas que só são tiradas as letras, mas o ritmo é a mesma coisa, um sucessinho lá do mundo que alguém fez e traz para dentro da igreja. Isso é perigoso. Será que nós não temos uma vocação própria, um louvor próprio para Deus? O perigo da substituição da pessoa central. Às vezes os nossos grupos evangélicos são tão famosos que eles chegam nas nossas igrejas, não importa, a pessoa entra como tiete, aquela coisa, o pessoal quer ver, é aquele artista famoso. Você perde a centralidade da adoração. Você não está ali para adorar, você está ali para ver o fulano que vai cantar. E pessoas na nossa igreja que às vezes começam louvando com tanta tranquilidade, daqui a pouco ficam famosos e já não te olham mais, mas já não cantam mais em qualquer lugar, tem que ser algo muito especial, você tem que pagar o cachê, porque perdeu-se o objetivo da adoração. A beleza, o perigo de se escandalizar o evangelho. Lógico, se você traz para dentro da casa do Senhor coisas que não são de um verdadeiro adorador, que não foram fabricadas por um coração puro, elas vão escandalizar lá na frente o evangelho, não é isso? E por último, fechando o assunto, incentivar a busca de uma música de qualidade. O comentarista, ele coloca aqui o tema da harpa cristã. Os hinos da harpa cristã, ele fala dos autores, da teologia. Por quê? Eu comecei falando sobre a necessidade
e o perigo que nós temos hoje, que é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus hoje mais do que nunca. Porque como eu vou definir que aquela música ela não está adorando a Deus? Quando eu conheço a palavra de Deus. Eu estava lendo um artigo falando já sobre a harpa cristã. Alguém escreveu que a harpa cristã, os inários, foram colocados na igreja para poder justamente barrar essa enxurrada de música que estão vindo para dentro da igreja. Para você ter uma noção, muitas igrejas já aboliram os hinos da harpa do seu inário, já não cantam mais, porque são hinos ultrapassados. Mas se você olhar as mensagens de cada hino que tem na harpa, você vai ver que ali tem uma mensagem de um adorador. São exemplos de pessoas que são testemunhos diante de Deus. E muitas pessoas querem apagar isso e trazer coisas novas que são formuladas por quem? Os músicos hoje em dia, eles são profissionais. Muitos só são cantores, mas só são intérpretes da letra, mas eles não fizeram aquelas letras. E muitas das vezes não foram cristãos que fizeram as letras, foram homens inteligentes, pensando em alcançar alguma coisa ou atingindo com heresias. E quando você não tem o conhecimento da palavra de Deus, você é atingido por heresias e você pode cair numa armadilha de Satanás. Então, trabalhe esse assunto com os seus alunos e deixe como o objeto da oração, ore pela pureza na mente na adoração, para que você adore a Deus com pureza de mente, mas com a razão de quem conhece a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a você, querido professor, que Deus abençoe a você, amigo que está ouvindo a palavra do Senhor, e que você possa ser um verdadeiro adorador, não influenciado, mas influenciador pela palavra do Senhor. Muito obrigado. Amém.